Lá, né? Então, trabalho do professor José Roberto Kassai, relato integrado da capital Florianópolis escolhida, sobre uma perspectiva de espacial integrado. Aluno Yuri Ferraz Gostaltas, 136-43287, o número USP, EAC 0558, relato integrado. Então, aqui está uma parte do trabalho, separei os principais pontos para a gente comentar, os pontos que eu acho mais interessantes. E a gente começa aqui com um panorama geral sobre Florianópolis. Então, Florianópolis, na realidade, está em grande parte localizado numa ilha. Então, isso acaba tendo diversos desdobramentos, principalmente no ecossistema. Então, o ecossistema deles é bem frágil e bem mutável. Então, tem algumas espécies que só existem lá no mundo e de fauna e flora. Então, é algo bem delicado quando se fala de Florianópolis. E também que Florianópolis, tem grande parte da sua renda, é um lugar, uma ilha muito turística. Então, isso acaba impactando na cidade e você acaba vendo a parte norte um pouco mais envolvida, principalmente por causa do turismo, que por causa das belezas naturais que existiam na parte de norte da ilha, acabou se desenvolvendo bem mais do que o resto da ilha. Então, esses são os nossos dois nortes aqui para o trabalho, dos pontos que a gente vai apontar, certo? Então, as estratégias futuras que a gente entendeu que Florianópolis tem principais são a contenção da urbanização em áreas ambientalmente sensíveis. Então, esse é quesito da preservação da fauna e da flora, certo? Ampliação da mobilidade sustentável, então eles estão investindo bastante em transporte coletivo, ciclovias, enfim, acabam tendo um trabalho bem legal nessa parte. E o incentivo à economia criativa e à inovação tecnológica descentralizada. Essa é uma parte mais da educação, então isso acaba tendo externalidades positivas para todos os âmbitos da cidade, mas especificamente no sentido de tecnologia e economia criativa, certo? Então, passando aqui para as externalidades que as políticas podem desdobrar, a gente tem a atração de investimentos em tecnologia e turismo sustentável. Então, a intenção de Florianópolis é tornar o turismo sustentável e, a partir disso, desenvolver a tecnologia da ilha, certo? Isso tem alguns riscos que a gente vai comentar aqui. Então, principalmente pelas pressões das áreas de preservação, você não consegue desenvolver tão livremente a cidade, certo? Principalmente para uma capital que cresceu muito rapidamente. Então, o crescimento já foi desordenado, então você tem que realocar as pessoas, enfim, você tem que fazer uma série de procedimentos que não seriam necessários se a capital fosse mais organizada, pensando numa vista de planejamento urbano. E aí isso acaba tendo esse impacto, certo? Então, outro ponto interessante é a expulsão das comunidades tradicionais por processo de gentrificação. Então, a ilha não tem uma cultura de identidade muito forte, principalmente por causa desse ponto do turismo. Então, como existem muitas pessoas que não são da ilha lá na ilha, principalmente em épocas de pico assim de turismo, você acaba tendo falta dessa cultura de identidade da ilha. Então, a gente entende que Florianópolis já está preparado, já está atento a esse ponto, certo? E a vulnerabilidade do ecossistema às mudanças climáticas, certo? Esse é um ponto que sempre vai acabar sendo relevante, mas a ilha tem que tentar andar, dar a volta nisso, porque não é uma coisa que vai mudar, certo? Então, a nossa projeção para Florianópolis em 2035 é levando em conta esses pontos. Então, que eles cumpram o que eles estão planejando, certo? Então, basicamente, a gente entra no ponto de expansão das centralidades urbanas descentralizadas e bem conectadas. Então, com transporte, tanto quanto a divisão melhor dessa renda na parte geográfica da ilha, certo? Fortalecimento da cultura locais e das identidades comunitárias. Então, essa parte da cultura de identidade já é uma preocupação na ilha, a gente entende que eles vão conseguir cumprir isso. Democratização do conhecimento e a inovação, então a parte de educação que eles já estão também preocupados. E a adaptação dos ecossistemas às mudanças climáticas, certo? Então, a gente entende que Florianópolis já está comprometido com isso e que eles conseguem cumprir isso também, certo? O único ponto que a gente pode ressaltar é a falta de dados do estado não, perdão, da capital.
não tem nenhuma proposta forte para a gente ter esses dados e monitorar os índices de emissão de CO2, qualidade de ar, mobilidade, saneamento e acesso à moradia. Então, eles têm esses dados, mas eles são feitos por bootstrap, então o processo acaba generalizando muito e você não consegue ter os dados reais. Então, a gente entende que isso seria um investimento muito bom para a ilha e que eles conseguiriam tirar muito proveito disso, principalmente juntando a iniciativa privada para esse âmbito de sustentabilidade, certo? Então, isso acaba sendo uma coisa muito grande. E a gente também poderia ter algo das próprias empresas privadas, a gente exigir alguma coisa deles em relação a relatórios, certo? E aí a gente consegue também colher dados mais facilmente, a gente não fica com todo esse ônus de colher dados e fazer essa pesquisa, que acaba sendo caro, certo? Então, foi isso.